Inicialmente, começaram na vida daquele homem algumas dores musculares. Por vezes o pensamento era um pouco confuso. Consultou os médicos que lhe disseram que talvez um relaxante muscular ajudaria, um pouco de tensão talvez na sua vida profissional. Primeiramente começou a pensar que isto seria um pouco a ver com a idade. Mas, na realidade, ele ainda era relativamente jovem para ter tantas dores ou para ter o corpo já a dar sinais de algum envelhecimento. Na realidade, havia, por vezes, momentos em que o seu humor flutuava entre um estado de bom ânimo e até de alguma euforia para, rapidamente, momentos de melancolia e desânimo. A família, por vezes, não entendia muito bem, julgava que isto haveria de passar, mas a realidade é que estas situações foram cada vez se intensificando mais. As dores aumentaram, o corpo começou a tornar-se rígido, a ponto de ele ter dificuldade de fazer movimentos que eram normais e habituais para qualquer ser humano. Foi emagrecendo, caiu de cama e, em determinado momento, o seu corpo estava de tal forma endurecido e paralisado que ele não conseguia mais sair do seu leito. Continuavam-no a visitar um pequeno grupo de amigos que, de forma heroica, o incentivavam a ter esperança, a confiar, a orar, a ler a Bíblia e a esperar que Deus em algum momento haveria de o curar. Contudo, a situação estava a tornar-se demasiado longa. A paralisia tinha tomado conta definitivamente do seu corpo. Ele já não saía da cama, já não se movimentava e dentro de si alguma coisa morria cada dia que passava. E já eram vários anos que aquele homem estava nesta circunstância. A família talvez não falasse dos problemas, dos reais problemas que sabiam ser a causa daquela doença. Havia uma série de pecados, havia uma série de erros que tinham acontecido ao longo da existência daquele senhor e que agora ele, sentindo que a sua vida estava de alguma forma a trazer-lhe as consequências dos seus erros, ele, paralisado física e espiritualmente, aguardava apenas o momento da morte. Mas eis que um dia chega uma notícia. Existia naquela região, na região nordeste da Palestina, na Galileia, um homem que andava entre as várias aldeias, viajando pelas vilas e pelas pequenas cidades da região nordeste da Palestina, um homem cujo nome era Jesus. Diziam que ele era mestre, apresentavam-no como alguém especial. Havia alguns até que se arriscavam a concluir que ele seria o Messias das promessas da Bíblia. Contudo, este homem não podia sair de casa e nem sequer poderia, de alguma forma, chegar-se ao mestre que muitos diziam curar todos aqueles que dele se aproximassem. Mas é então que chegam os seus 4 amigos. Estes indivíduos que estavam disponíveis para continuar a encorajá-lo. E embora as suas pernas não tivessem a força suficiente para dar um único passo, eles estavam disponíveis e animados para o levarem com cama e tudo ao encontro do Mestre Jesus. A Bíblia conta-nos no Evangelho de Marcos e particularmente no capítulo 2, que estes homens tentaram aproximar-se em Cafarnaum da casa onde Jesus estava. Era a casa de um pescador, conhecido por Simão, a quem Jesus tinha dado o nome de Pedro. E ali então Jesus encontrava-se juntamente com os seus discípulos e um grande número de pessoas que tinham vindo para ouvir o Mestre, e eram tantos que não havia condições de fazer com que aquele leito pudesse chegar diante do Mestre Jesus. Então, aqueles 4 amigos tiveram uma ideia, completamente fora do convencional. Subiram à parte alta da casa, foram até ao terraço e começaram a arrancar pedaços de argila, telhas, quem sabe, e outros materiais que serviam para fazer a cobertura da casa de Pedro.
E sem estarem muito preocupados com o dano ao patrimônio que eles estavam a causar, fizeram com que um buraco se abrisse do tamanho suficiente para que a cama onde estava o seu amigo pudesse ser baixada até Jesus. Perplexos, os ocupantes da casa deram-se conta de que, de alguma forma, alguma coisa terrível estava a acontecer, o telhado estava a ser arrancado, mas o propósito daquele estranho meio de fazer chegar a Jesus um doente fez com que as pessoas ficassem quietas diante da solenidade e da responsabilidade com que aqueles 4 homens levavam até Jesus um enfermo em situação desgraçada. O texto de Marcos, no capítulo 2, no verso 5, diz claramente que Jesus, ao ver a fé daqueles 4 homens, efetivamente esteve disposto a abençoar o doente que lhe era trazido com o mais importante remédio que ele precisava. Não era efetivamente a cura do seu malefício físico, mas o remédio para a alma que ele precisava, o perdão dos seus pecados. Querido amigo, certamente você e eu temos pessoas que, como aqueles 4 homens, precisavam desesperadamente da graça de Cristo e do poder do Salvador nas suas vidas. Talvez você e eu tenhamos pessoas que estão, à semelhança daquele homem, paralíticas nas suas camas de dor, nas suas camas de pecado, e que precisam, sem dúvida, de alguém que as possa apoiar, que as possa incentivar a elas irem até Jesus Cristo, mas que por si mesmas elas já não conseguem. E é por esta razão que você e eu, querido amigo, você e eu, prezada amiga, podemos ser realmente estes amigos para quem, sem dúvida, a salvação possa ser de alguma maneira levada através da promessa da salvação, da promessa da esperança que existe em Cristo Jesus. Um dia, Deus dirigiu-se a Caim e perguntou-lhe: onde está teu irmão? E de forma rebelde, Caim respondeu: sou porventura eu guardador do meu irmão? E a pergunta que Deus fez, na realidade, a Caim, ecoa ao longo dos séculos até cada um de nós. E, ao mesmo tempo, a pergunta retórica, mas insolente de Caim, tem em cada um dos cristãos do século XXI uma resposta afirmativa. Sou porventura eu guardador do meu irmão? E eu posso ouvir Deus dizer: sim, tu és guardador do teu irmão, tu és responsável por aquele que está ao teu lado, tu podes ser um elo de salvação para aquela pessoa que ao teu lado está a passar por agonia espiritual, por desespero em termos emocionais, que está a passar por lutas e por dificuldades. Sim, cada um de nós é responsável pelo nosso irmão. Mas deixe-me, querido irmão e amigo, ler consigo neste momento alguns textos da Bíblia que nos mostram de forma muito clara que cada um de nós tem, sem dúvida, uma responsabilidade social para com aqueles que fazem parte da nossa família espiritual. E o texto que eu gostaria de convidá-lo a ler, o primeiro texto, encontra-se em Romanos, capítulo 14, e nós vamos ler os versos 7 e 8. Romanos, capítulo 14, os versos 7 e 8. E diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Este texto do apóstolo Paulo diz uma coisa muito simples. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, nós já não nos pertencemos a nós mesmos, já nós não fazemos parte, diríamos assim, de nós próprios. De alguma forma nós passamos a fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. Na realidade nós sempre fizemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. A questão é que a condição de pecado colocava-nos numa atitude de rebelião, de afastamento do plano de Deus para a nossa vida. Mas quando aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte de um projeto muito maior, que inclui a nossa própria salvação, mas a salvação de todos aqueles que estiverem ao nosso redor, porque o amor de Cristo, porque a misericórdia de Deus tem como objetivo resgatar cada pessoa que vive neste mundo.
Mas o texto continua dizendo no verso 13, e continue, por favor, comigo, acompanhando a leitura de Romanos capítulo 14, agora os versos 13 e depois o verso 19. Diz assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo aos irmãos. Depois o verso 19 diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Queridos irmãos e amigos, nós temos uma responsabilidade, sim, para com o irmão que está ao nosso lado. Nós temos uma responsabilidade, sim, para com aquela pessoa que, de alguma forma, o Senhor nos faz perceber que precisa do nosso auxílio e da nossa ajuda. Mas ainda um outro texto que gostaria de ler consigo, prezado amigo, talvez uma ou duas páginas atrás na sua Bíblia, no capítulo 12 da mesma epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12, e vamos ler do verso 9 ao verso 11. E ali o apóstolo Paulo diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Queridos amigos, sem dúvida, estes são tempos em que a caridade cristã, em que a compaixão humana têm que ser manifestados de uma forma muito clara, de uma forma muito efetiva. Sem dúvida, este tempo que estamos a viver, onde somos obrigados, para preservar a saúde uns dos outros e de nós mesmos, de nos mantermos afastados por questões questões sanitárias, é também um tempo em que, apesar de não podermos estar juntos, mas nós podemos estar espiritual e emocionalmente a suportar-nos uns aos outros. Por isso, sem dúvida, a religiosidade neste momento tem que ser vivida completamente despida de egocentrismo. Nós precisamos estar disponíveis para ajudar os outros, para estar à disposição dos outros. Interessantemente, nós temos 2 ouvidos e uma única boca. Por isso, talvez nos ensine este simples aspecto anatômico, a ideia de que precisamos estar disponíveis para ouvir mais do que talvez falar. É importante estarmos disponíveis para ouvir aqueles que muitas vezes, na sua solidão, não têm ninguém mais para os escutar, para de alguma forma verbalizar e descarregar um pouco das suas ansiedades e das suas preocupações. Por isso, é importante estarmos dispostos a ser solidários, a sermos pessoas que auxiliemos os outros nas suas lutas e nas suas dificuldades. Queridos amigos, deixem-me dizer-vos, este não é o tempo de ficarmos agarrados a discórdias e a pequenas quesílias. Isto vem de Satanás, isto vem do inimigo de Deus. Ele é que tem interesse em fazer com que as pessoas não se deem bem ou que se hostilizem umas às outras. Deixe-me contar-lhe uma pequena história que me recordava ainda hoje de manhã, quando ouvia alguma coisa nesta programação de sábado. Aqueles que assistiram à escola sabatina desta manhã e que viram o relatório missionário, ouviram falar a respeito de um seminário que existe na Rússia, é o seminário de Zahovsky. Há muitos anos atrás, um jovem pastor chamado Mikhail Kulakov, que viveu durante o período mais terrível da história do marxismo na Rússia, ele e a sua família, uma geração, aliás, ao longo de várias gerações, 3 gerações de pais, pastores, avô, pai e o próprio pastor Mikhail Kulakov como líderes da Igreja Adventista na Rússia, na antiga União Soviética, sofreram perseguições, foram presos, estiveram em campos de concentração onde as condições eram verdadeiramente horríveis. E apesar do cristianismo que estes homens viviam e do imperativo de Jesus Cristo de que devemos amar os nossos inimigos, era para aquela família, a família Kulakov, uma dificuldade, um trauma, olharem para aqueles homens oficiais de Estado vestidos de verde com o típico uniforme usado pelos oficiais soviéticos.
Era difícil olhar para estas pessoas como irmãos, porque na realidade eles eram os instrumentos do Estado que tinham sido responsáveis por fazer com que 3 gerações de pastores tivessem passado por campos de concentração, tivessem feito com que a família sofresse pobreza e dificuldades por perseguição oficial do próprio Estado. Eles tinham uma dificuldade tremenda em olhar para os oficiais do governo como pessoas a quem a misericórdia de Deus poderia efetivamente alcançar. Mas o pastor Mikhail Kulakov conta na sua própria biografia, num livro fantástico que lhe recomendaria ler, querido amigo e prezado irmão, cujo título é Ainda que Caiam os Céus. Neste livro, o pastor Mikhail Kulakov contava que em determinado momento foi instruído por parte de oficiais, de líderes da Igreja Adventista, da Conferência Geral, a que pudesse fazer contatos com vista a, enfim, promover um bom relacionamento da Igreja com as entidades oficiais, com estes tais oficiais do governo. Ele diz que lutava no seu coração com este conselho, porque ele tinha se habituado a olhar para estes homens, para estas pessoas, para a gente destas classes de líderes do partido, como pessoas que eram seus inimigos, eram inimigos espirituais. Mas havia uma coisa que o pastor Mikhail Kulakov não sabia, é que por detrás daqueles homens que se vestiam de verde com os uniformes do Partido Soviético, aqueles homens que acabavam por ser instrumentos de um governo opressivo, existiam corações que necessitavam da salvação de Cristo como qualquer outra pessoa. E a realidade é que, em alguns encontros, o pastor Mikhail Kulakov, ao conversar com estes homens, acabou por perceber que eles tinham uma necessidade desesperadora de religião, de Cristo, daquilo que só a palavra de Deus poderia trazer de mitigação ao sofrimento humano. Para, de alguma forma, finalizar a história, o pastor Mikhail Kulakov, nos finais da década de 80 e no início da década de 90, foi um protagonista privilegiado naquela que foi a construção do seminário de Zahovsky, um terreno oferecido pelo Estado Soviético, com máquinas do Estado Soviético, com materiais do Estado Soviético para a construção de um seminário e de uma publicadora, onde a Bíblia, o livro proibido pelo regime soviético, haveria de ser impresso aos milhares para poder alimentar o povo russo, aonde haveriam de ser formados pastores para ensinar a Bíblia num país onde por mais de 70 anos a Bíblia e a religião haviam sido proibidas, consideradas como um veneno para a nação. E a verdade é que tudo isto foi possível, efetivamente, pelo fato de se ter tido a capacidade de olhar para estes homens que pareciam inimigos, mas olhá-los como irmãos. Querido irmão e prezado amigo, deixe-me dizer-lhe de uma forma muito especial, este é o momento para nós olharmos para cada pessoa, por mais dura, por mais talvez difícil que seja o seu temperamento, mas olharmos para cada irmão como verdadeiramente um irmão em Cristo, por quem Jesus esteve disposto a dar a sua própria vida para salvá-lo. Queridos irmãos e prezados amigos, este também não é o tempo de estarmos preocupados apenas conosco mesmos, com as nossas necessidades, com as nossas preocupações, com os nossos sentimentos. Este é o tempo de dedicarmos aos outros o melhor dos talentos que o Senhor nos dá, o melhor das nossas energias e das nossas capacidades, porque assim fazendo nós poderemos também estar a promover a nossa própria salvação. E aqui lembro-me de uma pequena história contada por Ellen White há muitos anos atrás, num dos seus livros, em que ela contava de um homem que fazia uma viagem a pé e que em determinado momento este homem é apanhado por uma grande tempestade de neve. O frio e a inclemência do clima fizeram com que as energias deste homem se fossem abaixo. E quando ele então cai finalmente por terra exausto, acaba por perceber que alguns metros mais adiante existia um pequeno monte de neve, de onde ouviu um sussurro de alguém que também já tinha caído ali naquela estrada, fatigado e vítima do cansaço.
Reunindo todas as últimas forças que lhe restavam, ele descobre o monte de neve para encontrar o corpo do seu companheiro de jornada, do seu companheiro de sorte, tenta fazê-lo levantar e por vários quilómetros caminham de forma trôpega, de forma difícil, mas caminham no meio da neve, até encontrarem uma cabana onde socorrem estes dois desvalidos no meio da tempestade. E enquanto aquele homem agora então se aquecia à beira do fogo, ele pensava no que tinha acontecido nas últimas horas na sua vida e deu-se conta de que ao tentar salvar o seu companheiro de sorte, ele havia se salvado a ele mesmo também. Quem sabe, querido amigo, você está diante de alguém que, estando numa situação difícil, embora você tenha os seus próprios problemas, eu lembro-me há alguns anos atrás, num dos momentos mais duros da minha própria vida, da minha própria existência, estava, diríamos assim, em causa inclusive toda a minha própria vida, toda a minha própria vocação de vida. Mas é interessante que naquele momento alguém me chamou para poder falar consigo. E esta pessoa dizia-me do outro lado da linha, no telefone, que precisava realmente falar comigo e precisava de conversar com um pastor. E naquele instante, digo-vos, mesmo estando a viver um momento avassalador na minha vida, fui ao encontro daquele homem. E posso-vos dizer que daquela conversa, 2 pessoas saíram redimidas, saíram salvas. Ele e, sobretudo, eu. Agradeço muito a Deus pelo fato de que, sem dúvida, cada um de nós, quando está disponível para ajudar os outros, o maior beneficiado somos nós mesmos, quando nos dispomos a ser instrumentos da graça de Deus. Mas a verdade, queridos amigos, é também que este não é o tempo de desistirmos. Eu tenho encontrado muitas pessoas que por vezes se sentem desanimadas, já viveram tanto na sua existência, já passaram por tantas lutas e tantas dificuldades, que por vezes parece que já não vale mais a pena continuar a insistir, continuar a lutar. Deixe-me contar-lhe uma história que há uns anos atrás invadiu a minha imaginação e me fez pensar na importância de nós não desistirmos. Eu não sei se essa história é verdadeira. De qualquer das formas, sendo ou não uma parábola moderna, a realidade é que ela nos ensina uma poderosa lição. Conta-se que no antigo oeste americano, na altura em que houve a conhecida corrida do ouro, um homem saiu da sua terra, vendeu todos os bens que possuía e investiu aquilo na compra de um pequeno lote, na licença para explorar numa determinada região onde se dizia encontrar muito ouro, investiu ali todos os seus recursos. Comprou ferramentas, comprou alguns mantimentos e alguns elementos que precisava para poder fazer o trabalho de mineração. E foi-lhe dada então a licença para que num determinado lote, numa montanha, pudesse ali escavar e ir ao encontro do precioso metal que muitos efetivamente encontravam em abundância e estava a tornar ricos muitos daqueles que iam em busca de fortuna. Interessantemente, aquele homem, todas as semanas que ia até à mercearia onde se abastecia de combustível e de alguns alimentos, todas as vezes que ele chegava, ouvia os relatos de várias pessoas que diziam ter encontrado grandes quantidades de ouro e mostravam então, orgulhosamente, generosas pepitas do dourado metal. Mas ele, semana após semana, regressava para se abastecer de mantimentos, sem contudo encontrar nenhum traço do tal precioso metal ao qual ele tinha vindo em busca. Um dia, cansado e desanimado, vários quilos mais magro, depois de passar por privações longe da família, ele decidiu que aquela seria a sua última semana de trabalho. Trabalhou arduamente. Cada vez que vinha para fora da mina, do buraco que tinha feito na montanha, e examinava o cascalho e os escolhos que trazia, era com tristeza que via que não havia nenhum sinal do precioso metal que ele procurava. Quando no último dia ele traz então para fora o último carregamento de minério que tinha retirado do interior daquela mina e examina
os restos de rocha, e percebe que o seu trabalho tinha sido em vão. Ele abandona as ferramentas e nem sequer se dá ao trabalho de colocar mais nada em ordem. Vem a si mesmo, regressa a casa. À sua espera estava a sua noiva. Ele, com muito esforço, acaba por conseguir, depois de se casarem e de conseguir ganhar algum dinheiro, compra uma pequena mercearia, da qual retira o sustento para alimentar-se a ele e a sua pequena família. E os anos vão passando. Aquele homem, entretanto, envelhece e diz a história que um dos seus netos, por alguma razão, escolheu fazer um curso de geologia. E sabendo este neto que o avô tinha sido outrora proprietário de um pequeno lote numa área de exploração de ouro, resolve então, para um trabalho da faculdade, ir até aquele local e fazer a extração de algumas poucas amostras de minério para o seu trabalho na Faculdade de Geologia. E aquele rapaz, conta a história, ao final de cerca de meia hora, acaba por dar algumas picaretadas no fundo da mina e descobre, interessantemente, algo que se deslumbra diante dos seus olhos. Apenas algumas lascas de minério ou de material mineral, e agora aparece diante dele um generoso veio de ouro. Surpreendido, aquele rapaz examina cuidadosamente o que tinha acabado de encontrar e apercebe-se de que, na realidade, ele encontrou algo tão grande, uma reserva tão grande, que poderia ter feito com que o seu avô e toda a sua família tivessem tido uma vida de recursos completamente diferente daquela que tinham vivido. Sabem, queridos amigos, esta história, verdadeira ou não, serve para nos ensinar uma lição de que muitas vezes nós podemos estar a desistir exatamente no momento em que estamos à beira de obter o maior sucesso. Este é o momento de não desistirmos. Não desistirmos de nós mesmos, da caminhada para o céu, mas também de não desistirmos dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso lado. E agora, talvez, venha a pergunta: mas então como é que eu posso ser um guardador do meu irmão? Como é que eu posso, de alguma forma, ser este elemento que seja usado por Jesus Cristo para ajudar outras pessoas a tornarem-se elas mesmas também alvo da salvação? Primeiramente, gostaria de partilhar consigo 4 pequenos conselhos. O primeiro deles: ore. Ore a Deus pedindo compaixão. Sabem, não é fácil nós amarmos ao próximo. Não é fácil tratarmos bem as outras pessoas quando muitas vezes, estando elas feridas pelo sofrimento, elas mesmas acabam por transmitir ou transpirar para os outros a sua própria infelicidade, magoando e ferindo as outras pessoas que estão a querer ajudá-las. Certamente você e eu já tivemos em alguma ocasião a oportunidade de viver situações assim. Tentarmos ajudar alguém, mas que esta pessoa, embora precise desesperadamente da nossa ajuda, do nosso auxílio, acaba por nos ferir com palavras, com atitudes, com comportamentos ingratos e de falta de amor. Mas é nesse momento que nós precisamos, sem dúvida, querido irmão e prezado amigo, orar pedindo ao Senhor que nos dê este amor celestial, esta compaixão que Jesus Cristo tinha no seu coração. Depois é importante que nós estejamos dispostos também para fazer uma outra coisa, pedirmos a Jesus, à semelhança daquilo que o apóstolo Paulo dizia na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 12, quando ele desafiava os cristãos de Corinto a orarem pedindo dons espirituais acrescentados, quando no verso 12 ele diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Meu querido irmão e amigo, ore pedindo ao Senhor dons espirituais como o da hospitalidade, o dom espiritual do discernimento, o dom espiritual da capacidade de aconselhar, de encorajar, o dom espiritual da fé, o dom espiritual da confiança, o dom do ensino da palavra de Deus. Estes são dons especiais e importantes para aqueles que estão disponíveis a serem guardadores do seu irmão. Mas, terceira sugestão, ou terceiro passo para nos tornarmos guardadores do nosso irmão, faça, querido amigo,
faça um pequeno grupo de pessoas que sejam o seu grupo de cuidado. Crie um pequeno grupo de 3 pessoas, por exemplo, e esteja disponível cada semana para, junto destas 3 pessoas, partilhar com elas um texto bíblico ou uma pequena meditação. Ligue para estas pessoas, visto que nesta ocasião nós temos por vezes algumas dificuldades de podermos nos visitar uns aos outros, mas use o seu telefone, ligue para esses seus amigos, estas pessoas de quem você se vai tornar cuidador, para orar com eles. Eu sei que muitos de nós já fazemos isto. Eu sei que muitos daqueles que neste momento me estão a ouvir já são cuidadores habituais. Agora, aquilo que gostaria de desafiá-lo, querido amigo, prezada amiga, é que isto se torne algo regular, intencional na sua própria vida e não que seja apenas espasmódico ou ocasional. Faça do hábito de cuidar de um pequeno grupo de 3 pessoas, faça disto algo, uma responsabilidade que faça parte da sua agenda. Partilhe uma meditaçãozinha, tenha um momento de oração. E o quarto passo, ou o quarto conselho que lhe deixaria é: tome tempo para interceder por estas pessoas. Tome tempo para levar estas pessoas espiritualmente na sua cama de dor e de sofrimento diante de Jesus Cristo. Leve-os em oração. Leve esta pessoa diante de Jesus. Interceda por ela. Ore por ela e ore com ela para que de alguma forma assim, você, sem dúvida, possa também ser este tal ajudador, este tal guardador de oração. Você já pensou que há momentos em que às vezes parece que somos invadidos por pensamentos impulsivos, em que de alguma forma algo nos diz que deveríamos ligar para uma determinada pessoa ou tomar tempo para fazer uma pequena visita? Você já pensou que estes pensamentos impulsivos poderão ser, na realidade, a ação do Espírito Santo a dizer-lhe que aquela pessoa que lhe foi recordada, ela verdadeiramente precisa de si? Só a eternidade nos haverá de mostrar quantos destes pensamentos impulsivos tinham orientação do Santo Espírito. Queridos amigos, eu gostaria de convidá-lo a ler o último texto desta manhã, e ele encontra-se na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, e vamos ler o verso 27. Tiago, capítulo 1, verso 27, quando diz este mensageiro do Senhor: a religião pura e imaculada para com Deus e o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas, visitar aqueles que precisam, estar disponível para ser usado por aqueles em favor daqueles que necessitam, daqueles que precisam. 4 virtudes dos verdadeiros guardadores de irmãos. Compaixão. Aquele amor celestial que vem da parte de Deus e que nos leva a agirmos de forma desinteressada e altruísta em favor dos outros. Por isso, há pouquinho dizíamos que é importante, no tempo em que nós muitas vezes estamos a viver, em que sentimos que o nosso coração é egoísta ou que estamos centrados apenas nas nossas necessidades, precisamos de compaixão, desta compaixão celestial. Depois, a segunda característica do verdadeiro guardador de irmãos tem que ver com a paciência e com a perseverança. Não é fácil, por vezes, nós insistirmos com pessoas que aparentemente não respondem ou não querem ser atingidos pela graça de Deus. Mas uma coisa é verdade, querido irmão e prezado amigo, pense na sua experiência, eu penso na minha experiência. Quantas vezes o Espírito Santo efetivamente me venceu pela sua persistência, pela sua doce e serena perseverança na minha vida. Por vezes, talvez eu teria desistido de mim mesmo, mas porque o Espírito Santo é perseverante, porque Deus
não desiste facilmente de nós e com paciência Ele continua a dar-nos novas oportunidades. Nós aqui estamos. Nós continuamos a viver a nossa carreira espiritual, porque na realidade a misericórdia de Deus é exatamente isto, é paciência, é perseverança, é compaixão. E por fim, diria ainda que a esperança e a fé precisam ser uma marca permanente na nossa vida. Para você ser um guardador de um irmão, para você poder levar alguém aos pés de Cristo, é necessário termos esperança e fé. E isto precisa resultar de um relacionamento íntimo com o Senhor para se transformar numa atitude de entusiasmo, numa atitude entusiasmante para levar outros a Jesus. E por fim, queridos irmãos e prezados amigos, o mundo precisa de pessoas que vivam um cristianismo coerente e consistente. A nossa fé tem que se manifestar na forma de uma vida de obediência a Deus, de um cristianismo real, de uma maneira consistente de vivermos os ensinos bíblicos na nossa própria vida também, para que outros vejam o que significa ser um filho de Deus, viver à altura dos ensinamentos de Cristo, ser um exemplo do que foi Jesus Cristo. E desta forma, vivendo desta forma, queridos irmãos e prezados amigos, à semelhança daquilo que Jesus disse, nós haveremos de levar ao mundo o conhecimento do que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque quando nos amarmos uns aos outros, então mostraremos o que significa ser um seguidor de Cristo. Por isso, a minha oração nesta manhã, querido irmão e prezada irmã, é que você e eu possamos ser guardadores do nosso irmão. E um dia, quando Jesus voltar, nós podermos juntos com o povo de Deus dizer: eis-nos aqui, Senhor, bem-vindo o Deus a quem nós aguardávamos. Que o Senhor o abençoe. É a minha oração. Amém.